Ok, irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Traga os... Depois do culto, o Rodrigo pede 2 minutinhos com os jovens, né? Acertar alguns detalhes aí, referente à programação da mocidade. Clicar em qual botão? Qualquer um? Ah, no de ligar. Esses computadores é assim, só liga onde liga mesmo, né? Então, eu já disse no período de EBD que com a alteração aí da semana e as programações de ensino, o andamento da série sobre vestimenta foi dado hoje na EBD, agora há pouco, né? E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que eu compartilhei hoje pela manhã lá na igreja de Rio Bonito, aqui próximo, né? Então, já há algum tempo, acredito que uns 4, 5 anos atrás, eu tratei sobre esse assunto, e hoje eu farei, tá, em uma única mensagem aquilo que fiz na outra ocasião em 4 mensagens, tá bom? Então, deixei um bocado de coisas, peguei o que é essencial, resumido em uma mensagem, e nós vamos falar sobre a necessidade de compreensão, de compreender para fazer. Tá? Ninguém leva adiante, tá? Ninguém leva, isso, agora você esconde que ainda não está muito na hora, né? Obrigado, Gabriel, não tem problema. Isso, mas deixa assim, já eu dou um ok para você. Irmãos, ninguém leva nada adiante sem compreender antes. Não é verdade? A escola, faculdade, cursos, eles mostram isso para nós. Primeiro existe um grande período de instrução, de ensino, de teoria, de conceitos, e alguns deles só depois, quando você conclui, que você vai aplicar, que você vai lidar com aquelas teorias na prática. Alguns cursos exigem, né, atrelado ao todo da conclusão, um período de prática, de estágio. Mas isso é fácil de entendermos, que primeiro vem o quê? A compreensão, o entendimento, a teoria, depois a prática. Então, você não encontra ninguém que andando ou correndo em determinada direção, se você perguntar, fulano, onde você vai? E ele diz assim, eu não sei, só estou indo. Está correndo, mas não sabe onde vai. Existe isso, irmãos? Não. Pelo contrário, caminha, corre em determinada direção, porque existe compreensão da necessidade de assim fazer. Quando nós falamos sobre a vida, nós entendemos dessa forma. Eu me recordo uma vez, quando eu estava trabalhando em uma fazenda lá no Mato Grosso, morava lá, e aí tinha o gerente dessa fazenda, ele gostava muito de futebol. E aí existia um campeonato entre as fazendas, né? E era bem acirrada a coisa, né? E aí ele ele tinha uma tendência de admitir alguns funcionários por indicação de que jogava bem, né? Não muitos, mas poucos. A fazenda, em determinados períodos, né, colheita ou plantio, às vezes tinha 180 funcionários. Então, bastante gente, né? Então, dali saía um time e aí ia competir em determinados dias e horários com outras fazendas, outros times, né? E eu falei de um primo que eu tinha para esse gerente. E, de fato, ele jogava muito bem futebol. E aí ele olhou para mim e falou, manda ele vir. Já só mandar ele vir. Aí eu liguei para o primo. O gerente falou para é só vir. Aí de lá ele falou, não é assim só vir. Ele estava recém-casado, ganhando R$600, com a corda no pescoço, ia ter que fazer uma mudança de quase 1.000 quilômetros dentro do mesmo estado, e ele falou, não é só vir, eu preciso saber o que eu vou fazer, quanto que eu vou ganhar, e é fácil nós compreendermos isso. Aí vai eu para o gerente, então, rapaz, não é só vir, né? E aí ele falou, ele vai fazer tal, ele vai ganhar o salário tal, e ele foi, e ele está por lá, não nesse lugar, mas está por lá até hoje, né? E assim, de certa forma é compreensível, nós precisamos compreender para fazer. Eu penso que da mesma forma, irmãos, estarmos engajados
com Deus e com o que Deus tem feito no mundo, precisa de uma compreensão primeiro, precisa do entendimento para que a gente então faça de maneira intencional, sirva ao Senhor, mais do que apenas acompanhar o movimento de um grupo em certa direção, mas dar passos conscientes, intencionais, de que eu sei que é isso que o meu Deus espera de mim. Então, quando nós falamos sobre isso, nós precisamos, agora sim, Gabriel, vamos juntos aí. Agora sim nós precisamos olhar para a grande história do agir de Deus. Não é à toa que tem aí um óculos, a lente de um óculos. E eu tenho certeza que logo eu vou ter que usar um, porque eu fui esses dias no mercado de novo e eu não consigo mais enxergar aquela distância dos anúncios, daquelas letronas grandes. Lavo a louça aqui, está aparecendo lá na televisão que eu via as letrinhas pequenas, eu digitava no controle daqui, eu não faço mais. Mas a ideia é que nós precisamos usar lentes para enxergar a história como um todo, e essa lente não é a percepção que eu tenho, essa lente não é o que você acha, ou não é, necessariamente o que a própria história estabelece, mas as lentes corretas para ter uma leitura correta da história, do agir de Deus, é a palavra de Deus, é usarmos a palavra de Deus como óculos que nos permitirá olharmos para o todo da história, não apenas o que já passou, mas o que está por vir, entender o agir de Deus na história, e aí sim, no finalzinho da mensagem, aplicar para nós hoje, a igreja, eu, você, onde nós estamos nessa linha cronológica da história. Então nós vamos fazer isso hoje. Quando nós olhamos para a grande história do agir de Deus, nós percebemos que o primeiro aspecto, o primeiro ponto estrutural da história da revelação, a história da redenção, a história que na verdade não é sobre a minha vida, nem a sua vida, a história que não é sobre a igreja, a história que é sobre o Deus da história. A história é a história de Deus, e Deus é o Deus da história. A minha vida, a sua vida, a minha história e a sua história está inserida dentro da história de Deus. Nós não somos a última bolachinha do pacote. Você não é o centro de tudo que acontece. É Deus, e eu e você fazemos parte da história de Deus. E na história de Deus, o primeiro ponto elementar, nós temos o que? A criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é uma declaração bombástica. Essa é uma declaração fundamental. Que tudo que existe não existe por acaso. Tudo que existe, existe porque um Deus poderoso, de forma intencional, cria tudo a partir do nada. Então esse Deus que é criador, ele é referência, é esse Deus quem estabelece, e esse vai ser o assunto da conferência, que o pastor Wagner vai trazer para nós, é esse Deus quem estabelece as diretrizes para a vida. Hoje nós vivemos uma inversão de valores, uma confusão, hoje aquilo que nós carregávamos como caricatura do que seria um homem, já não é mais o homem como deve ser, uma mulher, família, o que é família? O que é a sociedade, o que é a igreja? Nós estamos invertendo esses valores, essas verdades. Como que nós olhamos para a verdade e estabelecemos cada coisa no seu devido lugar? Quando nós olhamos para a verdade de um Deus que criou todas as coisas. E porque Ele criou todas as coisas, a Bíblia diz que existia ordem na criação de Deus. Existia perfeição. O livro de Gênesis vai narrar que quando Deus cria todas as coisas e conclui a sua obra da criação, Deus olhou e viu que tudo estava muito bom. Deus é louvado com a criação. Deus é adorado com a sua criação. Mas a cronologia da história mostra para nós que esse estado de perfeição, de ordem, de questões encaixadas no seu devido lugar, trazendo glórias ao Senhor,
não foi a realidade permanente para sempre. Pelo contrário. Ok, deixe-me voltar nessa ideia. Ilustrando, de repente, tentando exemplificar a perfeita criação de Deus. Se a gente fosse falar de um carro, de alguma coisa, olha que coisa maravilhosa, lindo. Criou-se a ideia, de que o ápice do carro é a Ferrari, Então, já tem sido meio que destruída essa ideia aqui também, talvez não é verdade, certamente, Mas quando a gente pensa na criação original, a gente poderia... Mas o que a história mostra para nós, irmãos? Mostra que existe um segundo ponto verdadeiro, que existiu a queda. Que o homem, criado de forma perfeita, em um ambiente perfeito, desobedeceu a ordem de um Deus perfeito. E com a desobediência, a queda, e com a queda, a ruptura. Entre o homem e Deus não há mais relacionamento. Entre o homem e Deus há distanciamento. O homem passa a viver a realidade da sua própria instabilidade, de um mundo em instabilidade, de um mundo caído, afetado pelo pecado. Irmãos, no mesmo dia da desobediência, nós já temos o desentendimento entre o casal. Deus diz, Deus chama Adão na viração do dia, como de costume, e Deus chama por Adão no jardim do Éden e diz: Adão, onde você está? E Adão diz o quê? Eu estou escondido, porque eu ouvi a tua voz que vinha pelo jardim e eu tive medo. Eu estava nu e eu tive medo. O primeiro sentimento que invade o coração humano quando ele desobedece é medo. E Deus pergunta, quem te fez saber que você estava com medo, Adão? Comeste da árvore que eu disse para não comer? O que Adão diz? A mulher que o Senhor me deu. No mesmo dia da queda já existe acusações entre o casal. A mulher que aprende rápido, Deus diz: você comeu, Eva? E ela diz: a serpente me enganou. Percebe? A instabilidade do mundo caído, aquela perfeição, ela já não existe mais. Não é mais um carro perfeito, não é mais um mundo perfeito, não é mais o homem em um estado perfeito. São pedaços de ferros retorcidos. No caso do homem, que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, ele ainda tem a imagem e a semelhança de Deus. Não perdeu isso, mas carrega de forma distorcida, retorcida. Não reflete de forma precisa quem é o seu Deus. Nós temos nesse estado aqui, irmãos, de queda, de instabilidade, nós temos as perguntas: o que é a vida, afinal? Nós não entendemos, nós temos dificuldades, nós sofremos, nós interrogamos, qual que é o propósito da vida? Quais os princípios, quais os valores para reger a vida? Percebe que isso diz respeito a nós, em um estado de mundo caído? É isso que a Bíblia apresenta para nós, é isso que a história vai colocar como pontos estruturais e elementares para que a gente então faça uma leitura correta do agir de Deus em toda a história. Existiu a criação perfeita, mas existiu a queda, e com a queda a bagunça que nós vivemos, separação de Deus, separação entre nós, dificuldade com a própria criação. Em Romanos, Paulo vai dizer que a criação geme, angustia, por causa das consequências do pecado. Lá em Gênesis, Deus diz: por causa da tua desobediência, Adão, a terra será amaldiçoada. Por causa da queda, irmãos, nós vivemos essa realidade. Mas sabe o que a Bíblia vai apresentar para nós? Sabe o que a Bíblia vai convidar-nos a fitar os nossos olhos, a depositar os nossos olhos? Não em um ponto de desespero e sofrimento, embora seja verdade. A Bíblia nos convida, e a história do agir de Deus apresenta o último ponto dessa linha cronológica da história. A Bíblia vai apresentar, pode passar, Gabriel, que travou aqui, agora ele vai voltar.
que existirá a restauração de todas as coisas. É ali que Deus nos convida a depositar os olhos e encher o coração de esperança, porque esse Deus que criou todas as coisas perfeitas, mas existiu a queda estragando as coisas, esse Deus vai fazer as coisas voltarem a ser perfeitas novamente. É isso que a Bíblia apresenta. Quer ler o texto junto comigo? Ô Gabriel, fica alternando agora aí com alguns textos. Eu os tenho aqui, mas eu gosto de que a igreja veja, tá? O que nós temos? Apocalipse capítulo 21, do verso de 1 a 6. Olha esse último ponto revelado e apresentado para nós, da história do agir de Deus. Então, João diz, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas as coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida diz: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. Deus nos convida a depositar os nossos olhos, pode voltar lá, Gabriel, ao último ponto da história, e com o coração cheio de esperança, nos regozijarmos na confiança de um Deus que vai restaurar todas as coisas. E essa doutrina da restauração, ela não significa que nós voltaremos a um estado original. Não é essa a ideia 100%. A ideia é que com novas todas as coisas, nós viveremos um estado melhor do que o original. Sabe onde? Como? No estado perfeito e original, Jardim do Éden, o homem tinha a possibilidade de pecar, e pecou. No estado futuro de perfeição, nós não teremos mais a possibilidade de desobediência. É superior, é melhor. E é ali que Deus nos convida. Gabriel, agora precisamos trocar o microfone aqui, né? É ali que Deus nos convida a fixar os nossos olhos. Mas quando nós olhamos para toda essa história, de um Deus que cria todas as coisas, da queda que bagunça a criação de Deus, mas de um Deus que irá restaurar todas as coisas, algumas perguntas surgem para nós. Quem? Como que Deus vai fazer isso? A quem Deus tem usado para que as coisas caminhem de um estado de queda, de ruptura, instabilidade, desordem, pecado, para um momento de perfeição na restauração? E aí a Bíblia apresenta para nós. A Bíblia vai colocar para nós a realidade do quê? Da existência de Israel. Israel faz parte do agir de Deus na história. E quando nós olhamos para a história e vemos o plano de Deus em restaurar cada coisa, nós vemos a formação de Israel. Em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, o texto nos diz o seguinte: quando Deus aparece para um senhor de 75 anos de idade, irá a partir dele, de sua esposa, formar a nação que irá representar o Senhor. Diz assim, Gênesis 12, 1, o Senhor tinha dito a Abraão: deixe a sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, ou abençoado, bem-sucedido,
e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus promete a esse homem aquilo que podemos destacar de uma promessa dupla. Deus diz que ele será uma grande bênção, que o abençoará imensamente, mas Deus diz também que por meio dessa nação abençoada, ele irá abençoar cada família da terra. Israel vai existir para ser um canal da bênção de Deus. Tá? Pode passar um slide. Para alcançar... Não, volta aí. Aí. Um povo que tem uma missão, ser o canal para o Redentor. É isso que Deus tem a intenção de formar Israel. Para que Israel pudesse representá-lo diante das nações. EBD, né? E domingo passado, nós temos estudado sobre a questão de vestimenta, e alguns domingos atrás nós vimos, né, Levítico capítulo 1 e depois 11, 12, 13, que Deus deu para Israel algumas questões que simplesmente era para que o povo de Israel evidenciasse a diferença dos demais povos e com isso fosse anunciado: nós somos representantes de um Deus, na maneira de vestir, no que comer, na maneira de cultivar a terra, na maneira de adorar ao Senhor, como se relacionar um com os outros, tudo isso visando o quê? Israel é propriedade de Deus, Israel é uma nação santa, Israel existe para testemunhar ao mundo que o Senhor existe e quer abençoá-los. Agora, o que eu gosto de observar, o contexto aonde o capítulo 12 de Gênesis está inserido. Não vamos abrir a Bíblia, Gabriel, mas vamos apenas mencionar qual que é o contexto do capítulo 12. O capítulo 11 e os acontecimentos do capítulo 11 de Gênesis. O que aconteceu? O que está lá registrado no capítulo 11 de Gênesis? No capítulo 11 de Gênesis, nós temos aquele episódio da Torre de Babel. O que é a Torre de Babel? A Torre de Babel foi o povo em desobediência para com Deus. Qual que era a ordem? Espalhem-se, multipliquem-se e encham a terra. O que o povo estava fazendo lá na região da Babilônia? Por isso, Torre de Babel. O povo estava reunindo-se juntos, aglomerando-se e sem a intenção de sair dali. O povo estabelece o seguinte plano, né? Venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados no mundo. O desejo de construir uma cidade e uma torre não é simplesmente para que eu gosto tanto de você, vamos ficar por aqui, né? É em desobediência à ordem de Deus. O que acontece? O restante do capítulo vai mostrar o que para nós? Que essa obra, essa intenção, estava existindo e acontecendo em uma determinada proporção, que o próprio Deus desce do céu e intervém nessa construção da torre. Deus vai causar a confusão das línguas. Até aquele momento, o mundo inteiro falava uma única língua. Qual que é? Sei lá, não faço ideia, e isso não é importante. Mas o ponto é, existe tantas línguas e dialetos no mundo, porque nesse episódio, Deus confundiu. Deus fez com que determinados números de pessoas falassem determinada língua e se comunicassem, mas não mais com todos, e aqueles com esses, e esses apenas com esses, e aí sobrou uma única saída. Cada um dá uma afastada. Esse é o contexto do capítulo 11. E o capítulo 12 está inserido nesse contexto. E porque Deus tem um plano, porque o Deus que cria todas as coisas não vira as costas para a sua criação e a abandona, mas tem um plano de se revelar ao homem pecador e caído e aproximá-lo de si. Capítulo 12 de Gênesis é a resposta para o problema do capítulo 11. Deus vai formar uma nação para alcançar
esses povos dispersos agora. Só que é mais interessante ainda, é quando nós lembramos o contexto da qual Deus começa a formar essa nação. Às vezes nós temos a impressão que Abraão era a Bíblia diz que ele tinha 75 anos de idade. A impressão é que esse homem era um baita de um exemplo do que é ser um servo fiel do Senhor por toda a sua vida. Não é verdade? Essa é a impressão que a gente tem. É o pastor Abraão, é isso, é aquilo. Irmãos, vamos ler um texto? O texto é de Josué, capítulo de número 24, Gabriel. E nesse texto, sabe o que Josué vai fazer? Josué está chamando o povo de Israel a ter um compromisso com Deus. Decidam quem vocês vão servir. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. É esse o contexto desse momento. Só que antes de determinar isso, Josué decide falar sobre como Deus havia formado aquela nação, que nesse momento da história com Josué já existe, e são milhares. E aí no capítulo 24, versículo 1 ao 3, olha o que Josué diz. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou também os líderes, os chefes, os juízes e os oficiais de Israel, e todos vieram e se apresentaram diante de Deus. Josué disse a todo o povo, olha o que Josué diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, muito tempo atrás, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do rio Eufrates e serviam a outros deuses. Aonde que eles viviam? Na região da Babilônia. Próximo versículo. Mas eu tirei seu antepassado Abraão da terra além do Eufrates e o conduzi à terra de Canaã. Dei-lhe muitos descendentes por meio de seu filho Isaque. O que o texto apresenta para nós aqui? Dependendo da versão e alguns versículos além do capítulo 12, diz que Abraão era de Ur dos Caldeus. Que quando Deus diz para ele, sai da sua parentela, ali é Ur dos Caldeus, ali é a região da Babilônia. É ali. E o texto, Josué está dizendo que o pai de Abraão, e certamente Abraão, adorava e servia a outros deuses, idolatria. E é lá no meio da idolatria que a graça intencional de Deus se revela a esse homem. E o traz para cá, para a partir de agora formar uma nação que irá representar Deus. Sabe qual que é a verdade disso? Que a escolha de Deus, que a eleição, não diz respeito a um privilégio que te faz regalar na esterilidade. A escolha de Deus diz respeito a uma responsabilidade que nós temos para com Ele agora. Tá? Deus vai formar Abraão, ou de Abraão, uma nação que irá representá-lo no mundo. A perspectiva de... Pode voltar aqueles slides, Gabriel? Para no ponto de Israel lá. Isso, mais um para assumir esse... Ok. A perspectiva de Deus em formar Israel é universal. É para alcançar, é para abençoar todas as nações da terra. Mas o método de Deus é peculiar. É usar a nação de Israel para isso. Por isso que nós temos todas as leis dadas para Israel. Por isso que nós temos as alianças que Deus fez com Israel, chamando-os a um compromisso para com Ele. Deus escolhe esse povo para ser um canal agora da sua graça e misericórdia na vida de outras nações. A vida de Israel, dessa comunidade, deveria meio que estar na vitrine para as demais nações, demonstrando a todos o que significa viver conforme o plano de Deus para a humanidade. Israel existe para ser modelo do que é servir a Deus como nação, como indivíduo. Textos como, já li na EBD, mas rapidamente, Gabriel,
Dá uma apertada no dedo aí. Êxodo 19, de 3 a 6, é o texto que Deus vai mostrar, né, para todos que Israel era uma propriedade exclusiva dele. O próximo versículo. Vocês viram o que fiz aos... sabem como carreguei vocês como sobre asas de águias e os trouxe para mim. Está falando da formação de Israel. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão o meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Versículo 6, será o meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que vocês devem transmitir ao povo de Israel. Israel é a propriedade exclusiva de Deus para um fim específico, representar esse Deus da história na história. Mas o que nós podemos destacar e concluir avançando com a conclusão da participação de Israel na história de Deus? Israel cumpriu, irmãos. Israel fez o que Deus desejava, atingiu o desejo e o plano de Deus por lá atrás formar essa nação. Israel cumpriu? Não. Israel falhou. Israel, por vezes, não apenas havia abandonado ao Senhor, porque ninguém abandona o Senhor e fica numa posição de neutralidade. Na vida espiritual, quando nos afastamos do Senhor, nós aproximamos da idolatria. Mas eu não me curvo diante de imagens, se curva diante do coração do eu, que determina o que fazer e ser. Quando nós olhamos para a história, eu acabei de ler Josué 24, o povo já entrou na terra prometida. Saiu do Egito, caminhou 40 anos no deserto, mas finalmente já entrou na terra prometida. Já conquistou a terra prometida, está morando na terra prometida há alguns anos. E no final do livro de Josué, o povo está dispersando. Josué chama o povo a um compromisso, o resultado o povo diz, nós serviremos ao Senhor, e vamos servir ao Senhor. A Bíblia diz que a 4ª geração depois de Josué, a Bíblia usa a expressão, não conheciam mais quem era o Senhor. Por vezes o povo de Israel pegava as suas crianças e sacrificava ao deus Moloque sobre o altar. Por vezes, em Israel existia adoração através da prostituição cultual. Israel envolvida, adorando a Baal, Astarote. Israel falhou, irmãos. Israel não foi o que Deus projetou para eles serem. Uma nação que o representasse com perfeição a esse mundo. Jonas é o símbolo máximo, Jonas é a representação máxima do fracasso de Israel. Um profeta de Deus que recebe uma mensagem e diz, eu não vou pregar. E vai para outra direção. Israel falha. Mas sabe qual que é a verdade, irmãos? A história não é a história de Israel. A história é a história de Deus. E porque Deus tem um plano, Ele não acabou com tudo aqui. Ele decidiu alcançar o pecador afastado. Ele forma Israel. Israel falhou, mas Deus tem um plano. Restaurar todas as coisas. Sabe quem é o próximo ponto elementar na história? Jesus Cristo. A redenção. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Olha o que esse texto diz sobre essa verdade. Mas quando chegou o tempo certo, a atualizada vai usar a palavra vindo, porém, a plenitude dos tempos. O que é a plenitude do tempo? O tempo certo, o melhor momento, o momento ideal. O que acontece? Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Volta no slide, Gabriel. Nós vemos Cristo. Dá um ok aí. Nós vemos o Deus que se fez carne. É o homem que opta pela obediência.
é o obediente que morre pelo desobediente. É Deus agindo e escrevendo a sua história. Quando nós olhamos para Jesus, a Bíblia diz que ele veio no tempo certo. Deus não se atrasa. Deus não erra. Tá? Deus não chega equivocado, errou o endereço, chegou depois. No momento certo, Deus age pessoalmente, encarnando-se na nossa história. Tá? Então, o que nós vemos olhando para Jesus? Que Jesus vem ao mundo com a missão. Jesus veio para morrer. A morte e a cruz não foi um acidente de trajeto, no percurso da vinda de Cristo. Aos 33 anos morreu, tão jovem, o que aconteceu? Foi traído, inveja. Irmãos, Jesus veio para morrer. Essa ideia maluca de que, Satanás, queria matar Jesus, crucificá-lo, pensando que ali estaria a vitória dele, não é verdade. Em todo momento Satanás trabalhou para impedir a cruz ser realidade. Quando os meninos, pequenos e julgando baseado ali nos relatos da vinda de Jesus, Herodes, mandou matar todas as crianças de 2 anos abaixo, os meninos. Aqui eu pego esse rei que veio, orgulhoso, não querendo de repente, ter qualquer concorrente ao trono, achando que Jesus veio para tomar o trono de alguém nesse mundo. Jesus é quem permitiu Herodes subir ao trono. Mas a promessa é que o rei dos judeus viria. E aí ele baixa um decreto para que todos os meninos de 2 anos para baixo fossem mortos. Eu pego esse rei dos judeus, não sei exatamente quando que veio, mas de 2 anos para baixo, com certeza. E o Deus que escreve a história não permitiu Jesus, o bebê, ser morto lá atrás. José e Maria descem para o Egito. Muitas crianças morrem, mas o Salvador está em vida. Porque a morte de Cristo não era para ser quando criança e por Herodes, era para ser na cruz. Em tantos outros momentos, Satanás luta com Cristo. A tentação em Mateus capítulo 4. Se me adorares, se curva diante de mim que eu te dou os reinos do mundo. Olha o pão, a pedra em pão. Olha isso, tudo trabalhando para impedir a cruz ser uma realidade. Mas quando nós olhamos para a história e a redenção se faz verdadeira, porque Jesus veio ao mundo para morrer na cruz. Ali, junto com a ressurreição, é a vitória. E o apóstolo Paulo vai dizer que a restauração da humanidade de todas as coisas tem a centralidade na morte e ressurreição de Jesus, na pessoa de Cristo. E o que acontece? Caminhando aí dentro do tempo que nós temos. Nós vemos que dentro da cronologia da história, pode avançar, Gabriel, mais um. Existe a igreja. Porque Deus tem um plano, e Ele irá conduzir a sua criação, que hoje não é perfeita, mas é caída, a uma restauração. Israel surgiu, Israel falha, Jesus Cristo cumpre o que Israel falha. E dentro do plano de Deus, hoje Deus da história, agindo na história, não tem trabalhado mais com Israel, mas é com a igreja. Percebe aqui? É a igreja, a maneira de Deus atuar no mundo, conduzindo a história ao seu ponto final e à restauração de todas as coisas. E falando de igreja, sabe o que é interessante nós observarmos? É olharmos para Jesus e vermos a missão de Jesus sendo colocada em execução. Jesus vem ao mundo com uma missão para morrer, mas a missão envolvia não apenas morrer, mas dar continuidade à história de Deus. E por isso que a igreja irá surgir logo após a ressurreição de Cristo. E quando Cristo vem ao mundo, o seu método, a sua escolha de dar continuidade à história que Deus tem feito, passou por escolher 12 homens.
E é interessante que Jesus não vai à escola do mestre Hillel, o grande mestre dos dias daquela época, ou Gamaliel, a escola de Gamaliel. Jesus Cristo não vai lá escolher homens para serem seus representantes na sequência da história. Jesus anda pelos vilarejos, Jesus anda pelas regiões, né, da periferia. Jesus escolhe pescador, Jesus escolhe cobrador de imposto, para formar um grupo a qual ele irá se derramar nesses homens, discipulando-os, ensinando. A igreja, pode dar um clique, Gabriel. A igreja é uma comunidade que tem uma missão. Existe uma missão: fazer discípulos. Um clique e dá uma seguradinha. Ok. Irmãos, nós criamos, a igreja moderna criou a ideia de que discipulado é algo que, vamos lá, que o pastor faz, quando ele senta com alguém, né, do lado de cada mesa, a pessoa do lado de lá da mesa, e usa uma revista, acompanhando com a Bíblia. Criou-se a ideia de que isso é discipulado. Mas isso faz parte do discipular. Mas discipulado é conforme a definição de Philip Schaff no livro A Formação de um Discípulo. Ele diz o seguinte, abre aspas: o discipulado cristão é um relacionamento de mestre e aluno, baseado no modelo de Jesus Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz no aluno tão bem a plenitude da vida que tem em Cristo, que o aluno é capaz de treinar outros, que irá treinar outros, que irá treinar outros. Isso é discipulado. É isso que Jesus fez. É essa que é a ideia da existência da igreja e a continuidade do agir de Deus na história. A igreja existe para fazer discípulos. Tá? Claro que, né, o fazer discípulo não é o fim último é a glória de Deus, mas glorificamos a Deus fazendo discípulos, obedecendo ao Senhor, adorando o Senhor. O segundinho, Sidney, no final eu consigo, tá? Já eu te escuto, agora se eu te ouvir eu vou perder o raciocínio aqui, tá bom? E o que acontece? Esse Cristo que chama 12 homens e os discipula, os treina, em determinado momento, sabe o que ele faz? Envia. Os envia, olha só, Lucas 9, de 1 a 2. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curarem, efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Esse Cristo que treina 12 homens, chega um momento que ele diz: vão e continue, tá? Vão e entreguem a mensagem, vão e deem andamento à história que Deus tem feito no mundo. Mais para frente um pouco, adiante na cronologia, capítulo 10, versículo 1 de Lucas, o que acontece? Jesus treinando e trabalhando para a formação futura da igreja, mas a missão sendo estabelecida. Depois disso o Senhor escolheu outros 72 discípulos, e os enviou adiante, de 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Percebe como Jesus trabalha? Ele veio ao mundo para morrer na cruz, e ele veio ao mundo para que a morte e a ressurreição de Cristo não fosse o último dos acontecimentos, mas que capacitasse e proporcionasse condições de que a história continuasse sendo escrita, e agora passa pela continuidade do anunciar a mensagem de Deus. Lembra de Israel? Israel existia para quê? Para representar Deus. A igreja existe para quê? Para fazer discípulos, representando Deus no mundo. O que acontece? Quando Jesus já estava ressurreto, já havia ressuscitado,
ele aparece para os seus discípulos, para os 12, no caso 11, né, Lucas, Judas havia, né, se desviado, como sempre foi, um desviado, né, filho da perdição, a Bíblia chama. Em Mateus 28, 19 e 20, olha o que Jesus diz para os discípulos. Ele já ressuscitou, ele só passa mais 40 dias na terra e é assunto aos céus, onde entronizado ele reina. Olha só o que o texto diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as... Volta Gabriel, esse é o 20, a 18, desculpa, é isso. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade, tenho toda a autoridade no céu e na terra. Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, foi concedida. Sabe sobre o que nós iremos obedecer o que Jesus manda fazermos? Não sobre a sua genialidade de falar de Jesus, não sobre o incentivo que a sua igreja te dá. Nós vamos fazer o que Jesus diz para os discípulos fazerem, baseado na autoridade que ele tem. E ele diz: toda a autoridade no céu e na terra eu tenho, então vai e faça. Olha só: portanto, porque tenho toda a autoridade no céu e na terra, vão e façam discípulos de todas as nações. Como que faz discípulos? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como que faz discípulos? Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. A igreja vai surgir no próximo evento, que é Atos capítulo 1, versículo 8. Mas a igreja existe para fazer discípulos de Jesus. Atos 1, 8, acontece o episódio de que o Espírito Santo vem. Por que o Espírito Santo veio? Porque sem o Espírito Santo não existiria capacidade para cumprir, tá, o que Jesus nos deixou para fazer. Olha só: vocês receberão, Jesus ainda na terra, antes de subir, está falando, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E esse poder do Espírito Santo é para quê? É para botar a mão nos outros e curar, é para amarrar Satanás e decretar vitória. É isso que o texto vai dizer. O poder, aqui é poder do Espírito Santo, é sobrenatural, tá? Mas para que o Espírito Santo vem? E quando veio em Pentecostes, Atos capítulo 2, aqui é Atos 1, 8, Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio, e veio de uma forma tão tremenda, que era possível ver línguas de fogo sobre a cabeça daqueles 120 pessoas que estavam naquele lugar, aguardando a promessa. O Espírito Santo não veio porque existia 120 pessoas dentro de um barracão, vamos dizer assim, clamando, gritando, implorando: venha, 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 venha. O Espírito Santo não veio por isso. O Espírito Santo veio porque Jesus disse que ele viria. Um pouquinho antes aqui Jesus diz: eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador. E o texto diz que eles receberiam poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles. Para quê? Serão minhas testemunhas em toda parte, Jerusalém, que é onde eles estavam, Judeia, Samaria e os confins da terra. Por que é que precisamos do poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus? Essa é a dinâmica. E aí, dentro da cronologia da história, pode voltar lá no slide, Gabriel, com a formação da igreja, vai surgir, né, a participação de um homem que, assim como Abraão, que não era melhor do que ninguém, na verdade, né, terrível, um homem que julgava fazer o que é correto, perseguia a igreja, matava cristãos. Esse homem é fruto da intencional graça de Deus, que o joga no chão. Atos capítulo 9, Saulo está indo a Damasco para prender crentes.
Esse homem é convertido no meio do caminho, esse homem chega salvo em Damasco no final da viagem, e quando ele é curado de cegueira após 3 dias lá, orando, esse homem já sai pregando o evangelho. Ele já sai anunciando o evangelho. Esse homem entende tão bem a dinâmica de Cristo, de ser treinado e treinar, que um pouco tempo depois ele escreve para um jovem pastor que ele estava treinando, e diz o seguinte, 2 Timóteo 2:2. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Timóteo, o que eu passei para você é o que eu recebi de testemunhas confiáveis. E está sendo confirmado isso. Aí ele diz assim, agora, ensine-as. Ensine pessoas. Ele está falando de pessoas na igreja. Ensine-as a pessoas de confiança. Ensine essas verdades a pessoas de confiança, que possam transmiti-las a outros, e outros, e outros. Sabe por que eu e você, nós estamos aqui adorando o Senhor? Porque existiu outros, e outros, e outros. A dinâmica da missão é que aprendemos para ensinar, que conhecemos Cristo para fazer Cristo conhecido. Essa é a dinâmica. A igreja brasileira tem que quebrar com a ideia de ser um celeiro de engorda espiritual. A igreja está se transformando, né, nesse ambiente. Crente não é represa, que só recebe, e fica lá, mórbido espiritualmente, gordo. Igreja, nós, o crente, o cristão, é um riozinho, é um canal que recebe, mas que passa, que transmite. É sendo treinado para treinar, é aprendendo para ensinar, é conhecendo para fazer conhecido. Então, quando nós somos um fim em nós mesmos, naquilo que conhecemos e aprendemos, estamos errados. Vamos concluir? Quando nós olhamos para tudo isso, nós podemos entender que a fé cristã não é uma religião. A fé cristã se trata de uma forma de enxergar a história. E a história é a história de um Deus que decidiu revelar-se ao homem. Decide formar o homem, compartilhar a sua imagem nesse homem. Esse homem peca e Deus decide aproximar o homem pecador, a trabalhar nesse sentido. E porque Deus tem uma missão, Ele forma Israel. Israel falhou, Deus tem uma missão. Jesus Cristo é central no plano de Deus. Porque Deus tem uma missão, Jesus Cristo sobe aos céus, mas Deus continua trabalhando na terra, agora através da igreja. Por que isso o quê? Por que o fazermos parte do agir de Deus na história é tão difícil para nós? Porque nos falta compreensão. Compreendendo para fazer. Está correndo para onde? Não sei, isso não existe. Só corre quando existe uma compreensão da necessidade. Por que nós nos sentimos às vezes como um ponto de interrogação, perdidos nessa linha do tempo? Nós estamos aqui, somos igreja, em algum ponto aqui nós estamos antes da restauração, depois do início, mas antes da restauração. Ao que nos leva a crer, pela palavra do Senhor, que nós já estamos bem perto. Tudo indica. Mas parece que nos sentimos, né, um peixe fora d'água. Esses dias eu ouvi a expressão, né, uma banana fora do cacho. Por que nós nos sentimos isso? Por que nós temos dificuldade de sermos aquilo que Deus projetou para sermos? O que Deus projetou para sermos? Cooperadores com Ele na edificação da igreja. Por que a gente talvez não entende onde que eu faço parte desse, onde que eu me encaixo para cooperar com Deus da história e na história de Deus? Porque nos falta compreensão do todo. Hoje está aqui o todo, desenhado, ilustrado. Esse é o todo. Esse é o todo da coisa, do agir de Deus. Por que é tão difícil nós
nos sentirmos parte do plano de Deus e de maneira intencional nos envolvermos na história de Deus? Por que é tão difícil? Porque muitos têm feito da igreja um clube de final de semana. Igreja, aqui ó, igreja é a maneira de Deus agir no mundo hoje. A história está sendo escrita por Deus hoje através da igreja. Então, igreja na vida do cristão, ela não é periférica. Ela não é junto com outros assuntos que você deixa mais afastado. Igreja é central na sua vida. A ponto de determinar, não igreja no o pastor vai dizer não, mas a realidade de ser igreja em Cristo Jesus. Determinar o que eu serei nesse mundo. Muitos têm feito de igreja um clube de final de semana. Como que é um clube de final de semana? Você vai quando dá, quando você quiser e puder, quando estiver disposto. E muitos têm encarado a igreja assim. E aí ficam perdidos, sem qualquer percepção de onde eu estou. O que Deus quer fazer comigo? Paulo vai escrever em Efésios capítulo 4, e vai dizer que a igreja é central no plano de Deus. Que é na igreja em que nós conhecemos, através da igreja, de estarmos reunidos em Cristo, que nós conhecemos, nós temos conhecimento de Deus na pessoa de Cristo. É na igreja que nós crescemos e desenvolvemos e atuamos para a edificação do corpo, para a glória de Deus, a ponto de, desligado da igreja, desligado da própria intenção de Deus em agir na história. Não estou dizendo que a igreja é quem regula a salvação. O Clito vai tratar esse aspecto domingo que vem. Isso já pensaram lá atrás. Aquele que o sacerdote diz, então está salvo, traz a oferta que está salvo. Não estou falando sobre isso. Mas eu estou dizendo que a igreja de Cristo, na pessoa de Cristo, é central na história. E tem que ser central na minha vida. Por que nós nos sentimos, às vezes, uma bolacha fora um peixe fora da água? Porque muitas vezes o que reina no nosso coração não é uma vida de devoção, é uma vida de impiedade. Impiedade? Tiago capítulo 4, versículo 13. Tiago está escrevendo para a igreja, para irmãos, e Tiago vai falar o seguinte: prestem atenção vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá por 1 ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou faremos aquilo. Tiago não diz que é errado crente ser empreendedor, estabelecer negócio lucrativo, mudar de lugar. Não é errado nada disso. Tiago não condena a riqueza. Tiago condena dar direção para a vida, desconsiderando a realidade da existência do Deus da história, que rege e escreve a história. Amanhã nós iremos para tal lugar, lá está bom o negócio, vamos para lá. Vamos ficar lá por um tempo, vamos ganhar dinheiro, vamos trabalhar ali, sem considerar o que Deus quer nessa situação. Isso é impiedade. Isso é agir como os ímpios. E Tiago condena. Por que nos sentimos, pode voltar, Gabriel. Por que nos sentimos perdidos no agir de Deus na história? Porque às vezes o meu coração está cheio de impiedade. Planos que não têm levado em consideração esse Deus, que utilizando de sua graça intencional, foi lá na idolatria e me tirou de lá, me fazendo propriedade dele. E eu continuo vivendo para mim. Por que nós temos dificuldade? Porque a nossa vida, às vezes, não é um viver para Deus, é um viver para nós mesmos. Último versículo dessa noite. Capítulo
5 de 2 Coríntios, versículo de número 15. Paulo está falando de Jesus e diz o seguinte aos irmãos de Coríntios: Ele morreu por todos, para que os que recebem sua vida nova não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Paulo diz que Jesus morre por todos, uma vírgula responde, todos os que recebem sua vida, e todos os que recebem a sua vida, a morte de Cristo existiu para que a sua vida agora não possa ser mais vivida para você mesmo, mas possa ser vivida por aquele por quem, ou a quem, e por você morreu. Você tem vivido para o quê? Quais são os desejos que motivam o seu coração continuar batendo? O que te faz levantar amanhã nessa segunda-feira brava, animado? Status de zap, né? É lindo, né? Focado nos objetivos. Amém? Não está errado focar nos objetivos. A pergunta é: quais são os seus objetivos? Às vezes, irmãos, nós estamos perdendo a bênção de participar ativamente com o Deus da história, na história de Deus, porque os nossos corações não estão ligados e conectados com Deus. Como que a sua vida se relaciona com essa cronologia aqui? Como que o seu trabalho, seu curso, sua escola, seu lazer, tem conexão com Deus que está se revelando ao mundo? Por isso que eu tenho martelado, tentado ao máximo deixar claro, que ser membro desta igreja é entender que é viver para os propósitos de Deus. É não ser o gerente, o regente da sua vida, mas é permitir Deus dizer que no dia do Senhor, quando possível, você precisa estar na casa do Senhor. Que em relação à palavra do Senhor, você lá na sua casa, precisa estudar a palavra desse Deus, estar alinhado com Deus. Que na matéria de oração, grande privilégio de podermos falar com Deus, o Filho de Deus precisa ter relacionamento com o Pai. Nós estamos em missão com Deus no mundo. Missões, como propriamente dito, às vezes, né, não é algo necessariamente que a gente faz. Não é um programa a ser implementado na igreja. Missões é algo que se vive. Missões diz respeito a um estilo de vida consagrado, de alguém que hoje é propriedade de Deus, mas que foi tirado lá das trevas. Mas agora eu sou chamado para ser luz num mundo de trevas. Eu estou cooperando com Deus da história, na história que é de Deus. Onde você se encaixa? O meu maior prazer é te orientar, é te conduzir dentro de um entendimento, e de repente você dizer: pastor, me ajude, me encaixa aqui em algum lugar, e eu vou usar esse livro. Porque se eu usar o meu pensamento, até eu fujo daqui. É Ele quem diz quem devemos ser. O apóstolo Paulo, ele vai escrever aos Gálatas 2:20, alguma coisa assim, se não me engano. Ele diz: eu estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Ou concluir, pode se aproximar do piano, Giovana? Já vamos cantar um hino. Pode tocar de forma silenciosa. Eu penso que quando nós temos a oportunidade de olhar o desenho como um todo do agir de Deus, ajuda a compreensão. E dentro desse desenho como um todo, focando no período aqui da igreja, a humanidade inteira
inteira está vivendo aqui, e apenas existem homens que fazem parte da igreja, que já foram alcançados pela graça intencional de Deus. Deus tem a intenção de salvar, e quando Ele quer, Ele vai lá e Ele salva, e ninguém é capaz de impedir o Senhor. Então só existem pessoas que já foram alcançadas por Deus, e aqueles que ainda não foram alcançados por Deus. Olhando para a sua vida, você tem compreensão dessa verdade sobre a sua vida? Você tem certeza de já ter sido alcançado por Cristo e a sua graça maravilhosa? E o Evangelho que te faz ser uma nova criatura? Ou você ainda não tem essa certeza? Se existe dúvida, saiba que esse livro existe, para que as suas dúvidas e as minhas dúvidas sejam tiradas. Estou à disposição e terei o maior prazer de sentar contigo e olharmos para a sua vida, para este livro, e entendermos se a graça já te alcançou. E para você que de repente já foi alcançado pela graça de Deus e tem essa certeza, a pergunta que eu te faço: você tem colaborado, contribuído de maneira intencional pela racionalidade do entendimento com o agir de Deus na história, onde você diz: Senhor, eis-me aqui, usa-me para revelar-se a quem tu quiser? Ou será que você ainda está meio deslocado? Só tem uma saída também: compreensão melhor. E sabe por que esse livro existe? Para te dar entendimento do todo do agir de Deus. E eu terei o maior prazer também de sentar contigo e de tornar mais inteirado do que Deus tem feito no mundo, e da verdade de que se você já foi alcançado por Deus, Deus quer te usar como parte de um povo santo, de uma nação escolhida, para anunciar as verdades desse Deus. Onde você se encontra? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela clareza da tua palavra. Nós que a complicamos, nós que muitas vezes tentamos explicar e na verdade nós confundimos as coisas. Mas nós te louvamos, ó Deus, porque é possível compreender. Nós te louvamos porque a existência e a realidade do teu Espírito Santo é justamente para iluminar a nossa mente na compreensão da tua palavra. Nos abençoe, Deus, nos fortaleça e como igreja nos edifique na direção da qual o Senhor quer nos usar na história e no momento nesse mundo. Que possamos, ó Deus, compreendendo, contribuir com o agir do Senhor, a entender que sobre nós reina um Cristo que não apenas nos deu a salvação para um dia entrarmos no céu, mas nos salvou para nos usar. Nos salvou para ser Senhor sobre o nosso tempo, a nossa força, o nosso intelecto, o nosso dinheiro. Somos do Senhor e tudo o que temos a Ti pertence, ó Deus. Nos ajude com devoção, com desprendimento e com alegria servir o Senhor, enquanto o Senhor escreve a Tua história nesse mundo. Se revele a nós, purifique a Tua igreja e nos fortaleça. Oramos no nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, nós estamos encerrados. Qual o hino que você separou, Giovana? Quando Cristo, 160.